Nós conhecemos então os layouts dos arquivos. Agora nós vamos apresentar o componente do ponto, né? Então aqui, olha, vou fechar esse Visual Web Developer, nós não vamos usá-lo agora. Aqui está. Eu tenho aqui um exemplo, nesse exemplo você está recebendo aí no DVD. E nesse exemplo, feito com Windows Forms mesmo, tá? Eu tenho aqui uma pasta chamada componente ponto, onde eu tenho ali as minhas classes para a geração ou tratamento dos arquivos, tá? A princípio, né, eu tenho aqui as classes do AFDT, né? AFD e ACJF vão ficar como exercício para você, tá? Para você entender aí como é que funciona a geração e o tratamento dos arquivos. Mas quando os exercícios do ponto eletrônico forem resolvidos, né, nós vamos implementar. Se você já implementar, melhor ainda, né? Você implementa, já deixa disponível lá no EAD, a gente já inclui no projeto, ok? Bom, aqui no meu componente ponto, eu tenho essa classe funções. Né? Essa classe funções, ela contém algumas funções úteis aqui que nós poderemos usar ou não, tá? Eu tenho uma função tirar acento. Né? Então você passa aqui um parâmetro, né, que é essa string palavra, e ele vai retornar a palavra sem o acento. Nós temos uma função formatar, onde você passa o texto, o tamanho desejado, o que é para acrescentar à direita, qual é o caractere que é para acrescentar. Nós temos um remove formatação, né? Então você passa um string texto, ele vai tirar ponto, vai tirar traço, barra. Se você nós estivermos utilizando máscaras, né? De repente nós passamos um CNPJ com a máscara, essa função aqui ela vai remover isso daí. String of char, né? Essa aqui vai preencher com algum caractere. E aqui nós temos uma lfill, rfill, tá? Aqui já usando o padrão lá do ACBR, né, que ele utiliza essas funções aqui, para se nós formos migrar, quando nós migrarmos, nós não estranharmos muito o código, tá? Então, lfill, ele vai preencher com strings à esquerda, né, L de left, tá? Que no caso ele vai preencher com espaços à esquerda. Rfill, ele preenche com espaços à direita. Daí eu tenho um lfill aqui que simplesmente retorna o mesmo valor, né? Se eu estiver utilizando lá no momento de gerar o registro, eu não precisar preencher com espaço nem à esquerda nem à direita, eu posso chamar esse lfill, né, sem informar a quantidade, ok? Então eu tenho esse método aqui sobrecarregado e ele só retorna o valor para mim, tá? Daí eu tenho um lfill que recebe o inteiro, né, e aí ele vai preencher com zeros à esquerda, e tem um rfill que também recebe o inteiro e ele preenche com zeros à direita, tá? Então essas são as minhas funções, né, que estão aqui disponíveis nessa classe de funções. Daí eu tenho o componente ponto, tá? Mas antes de analisar o componente ponto, né, eu vou abrir aqui essas classes que formam o meu AFDT. Vou começar com o AFDT cabeçalho. Então o que é que eu tenho aqui no AFDT cabeçalho? Vamos procurar novamente aqui o anexo 1. Aqui, ó, o FDT cabeçalho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 campos, tá? Aqui estão os 10 campos, olha. Aqui nós temos a descrição de acordo com o que está aqui, ó. Legal? Daí eu tenho um construtor, o construtor está vazio, não está sendo feito nada nesse construtor aí. E eu tenho um método dentro desse FDT cabeçalho, que é o método gerar linha texto, tá? Nesse método eu incremento o número sequencial do registro que está dentro de componente ponto, ok?
ele vai retornar uma string, né? Então eu já começo zerando a string aqui e vou concatenando nessa string cada um dos campos, tá? Concateno primeiramente o número de série sequencial, preenchendo aí com 9 números à esquerda, né? Com 9 números, sim, preenchendo com 0 à esquerda, com zeros à esquerda, né? Se o número sequencial de registro for 1, ele vai colocar 8 zeros à esquerda, tá? Daí eu chamo o lfill com 1, né? Ele vai retornar, nesse caso aqui, a mesma string. E aí eu passo os determinados campos e vou preenchendo à esquerda ou à direita de acordo com o tipo do campo, tá? Por exemplo, esse campo aqui, que é o campo 4, ele é um campo numérico. Então eu vou preencher esse campo numérico aí, né? E preencho com zeros à esquerda, ou com espaços à esquerda, tá? Já que esse campo aí ele é string, né? Tem um rfill aqui, que é o campo de número 6. Aqui, ó, campo de número 6 é a razão social, o nome do empregador. Então eu começo informando qual é a razão social e preencho com espaços à direita. Legal? E dessa maneira aqui, né, no final das contas, eu retorno aqui esse meu retorno, essa minha string com esse registro já formatado. Então quando eu chamar esse gerar linha texto, ele vai realizar essa operação aí para mim, tá? Depois eu tenho o registro 2, né? Mesma ideia. No registro 2 eu tenho aqui esses campos, são 10 campos também. Tenho um construtor e tenho aqui o mesmo método gerar linha texto, ok? E aí eu vou preenchendo de acordo com o tamanho dos campos aqui, olha, campo 3, 8, né? Campo 4, 4, campo 10, 100, campo 10, 100. O motivo aí, ele preenche, está preenchendo à esquerda, aqui no caso nós deveremos preencher à direita, né? Aí você vai fazer os testes, né? Você vai validar isso daí para saber se está saindo de acordo com o layout, já que esse FDT é a nossa aplicação que deve gerar, tá? Sempre lembrando lá que vai ter que assinar o termo, né? Então tem que ter muita atenção no preenchimento desses campos aí, ok? Por fim nós temos o AFDT Trailer. O FDT Trailer, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar um registro com 2 campos, né? Um contendo o número sequencial do registro, o NSR, e o outro contendo o tipo do registro, é o número fixo, o número 9. Legal? Perfeito, então nós já vimos as funções, né? Já vimos as classes que compõem aí o registro, o arquivo AFDT, né? São 3 registros, registro cabeçalho, registro 2 e o trailer. E agora nós temos o componente ponto, tá? Nesse componente ponto nós temos uma variável estática, NSR, e no construtor eu começo zerando esse número sequencial aí. Daí eu já crio aqui um AFD cabeçalho, FDT cabeçalho, crio uma lista de registro 2 do AFDT e declaro, né? Declaro aqui o FDT cabeçalho, uma lista de AFDT registro 2 e o AFDT trailer. Daí eu tenho o método gerar arquivo AFDT. O que é que esse método faz? Ele cria uma string builder, né? Um construtor de strings aí. Daí eu vou chamando os métodos desse string builder e eu tenho um append line. O primeiro append line a primeira linha que eu insiro nele é o gerar linha texto do AFDT cabeçalho. Ele vai pegar o AFDT cabeçalho e vai gerar linha texto para ele. Depois, enquanto houver elementos na lista FDT registro 2, eu vou gerando uma linha para eles. Tá? E finalmente, eu chamo o método gerar linha texto do AFDT trailer. Crio um streamWriter, né? Passando aqui o caminho em que deve ser salvo o arquivo. Escrevo esse arquivo, né? Olha, TextWriter, que é esse tw.write, passando aqui o string builder.toString. Aí finalmente eu fecho aí o TextWriter, tá? Se existir esse caminho, salvar em, eu realmente salvo esse arquivo aí.
Legal? É assim que está funcionando o nosso componente, né? O que é que você vai fazer agora? Depois que nós testarmos, né, o componente, nós vamos mostrar a demonstração dele. Você deve fazer também essas classes aqui para os registros do AFD, tá? E essas mesmas classes para os registros do ACJF. Aqui, ó. Ok, nós vamos precisar dessas classes, né? As classes que representam os registros, tá? E criar mais dois métodos aqui. Um método para gerar o arquivo AFD, aliás, um método para gerar o arquivo ACJF e um método para ler o arquivo AFD, tá? Quem gera o arquivo AFD é o relógio de ponto. O método que você vai criar aqui é para ler o arquivo AFD. Aí vai ser um pouquinho diferente, é lógico, né? No lugar de você escrever o arquivo, você vai ler o arquivo. Aí você pode, nessa demonstração, imprimir os dados do arquivo no memo, por exemplo, tá? Lá na aplicação nós vamos ler o arquivo AFD e vamos jogar os dados numa data grid que posteriormente vai ser persistido no banco de dados.